E hoje tivemos um dia de alta forte para o Bitcoin, para as criptomoedas. Tivemos uma notícia muito boa de que os juros vão começar a cair nos Estados Unidos em breve. É disso que eu vou falar nesse vídeo. Vou atualizar a análise gráfica do Bitcoin, vou atualizar a análise gráfica das principais altcoins, vou falar dos eventos macroeconômicos, do que a gente deve prestar atenção nos próximos dias, atualizar a análise de sentimento. Mas antes de continuar, meus queridos, não deixe de se inscrever aqui no canal da Aperium no YouTube, ativar o sininho para receber as notificações, deixar o like para dar aquela força, deixar seu comentário aí embaixo e bora lá atualizar a situação do Bitcoin. E bem, pessoal, do ponto de vista gráfico, tá? Bitcoin nos últimos dias tinha rompido ali uma bandeira de alta, né? Tava rompendo, tava no processo ali de rompimento, processo difícil, alvo dessa bandeira de alta aí que o Bitcoin rompeu nos últimos dias, lá nos 69 mil dólares, tá? Então, Bitcoin ainda tem espaço para subir um pouco mais, viu? E a gente não pode olhar agora só para isso, tá? Hoje a gente teve a formação de um triângulo ascendente, ele se formou hoje, tá? Ele foi rompido hoje mesmo ali por volta das 2 horas da tarde, né? Quando o mercado se empolgou ali com as falas que foram feitas ali por volta de 11 horas da manhã. E o Bitcoin simplesmente disparou, tá? E já bateu o alvo desse triângulo ascendente, tá? Eu comentei lá no canal do Telegram o seguinte, pessoal. A partir de agora, tomem um pouco de cuidado com o Bitcoin, porque ele chegou no alvo ali desse triângulo ascendente, tá? Que era o padrão que ele tinha rompido. Isso quer dizer que ele vai cair, que é para abrir um short? Não, tá? Eu tô falando justamente para tomar cuidado no sentido de que tem um pessoal que vê isso aqui acontecendo e tá lá, ai, tá subindo, vou abrir uma posição comprada. Aí o sujeito abre uma posição comprada bem no alvo, que é o ponto em que as pessoas costumam realizar lucro, né? Se está no alvo de uma figura, muita gente vai vender, falar, não, chegou aqui no ponto onde eu achava que deveria chegar, agora eu vou vender, né? Deixa eu vender, colocar no bolso meu lucro, e muitas vezes o mercado ele costuma ou fazer uma queda, ou o mais comum no caso do Bitcoin é uma correção lateral, tá? Que é o mercado ele estagnar aqui nessa região, tá? Então eu vejo uma possibilidade aí maior, se você perguntar, Tainan, qual dos 3 cenários que você acha mais provável para os próximos 2 dias? Subir, lateralizar ou cair? Eu acho que o mais provável aqui é lateralizar, tá? O mercado fazer uma correção lateral. Como eu disse, tem 2 tipos de correção. Você tem a queda, né, que normalmente ocorre quando o mercado ele está aí em um momento tenso, né, quando aparece algo tenso aí e tal, e você tem a lateralização, que é mais comum, que é quando o mercado ele sobe ali, bate no alvo, o pessoal realiza, mas não tem uma força vendedora tão grande para reverter o movimento, tá? Eu vejo essa possibilidade, até porque também a gente está entrando em final de semana, né? Geralmente final de semana o mercado ele fica mais parado, tá? Ah, Tainan, mas você acabou de falar que tem um alvo ali para os 69 mil dólares, né? Que quando a gente faz a projeção aí, e tem, tá? Esse alvo continua, só que eu tô falando que pode ser que o mercado dê, entre aspas, uma descansada aí nos próximos dias dessa volatilidade, dessa loucura, dessa subida que aconteceu hoje, tá? É um cenário aí que eu acho mais provável, tá? É impossível cair? Não. É impossível subir? Também não, tá? Só que eu acho que para os próximos dias aí a gente pode ver o mercado um pouco mais calmo, tá? Depois dessa euforia que a gente teve hoje, tá? Em termos de gráficos é isso, tá? Não estou conseguindo ver nenhum outro padrão novo. A única coisa que eu consigo ver aqui que ainda dá algum espaço de movimento é essa bandeira de alta com alvo lá na região de 68, 69 mil dólares, tá? Então vejo espaço para o Bitcoin subir aí nos próximos dias ou talvez semanas, tá? Mas a gente não pode deixar de falar do mercado americano, que foi quem nos proporcionou esse movimento de alta espetacular hoje, né, meus queridos? Quando a gente vai aqui para o gráfico do SP500, fechou em alta, uma alta de mais de 1% no dia, tá? Que é uma alta forte para o SP500. O mercado americano também está em euforia aí com essa notícia de que os juros vão começar a cair daqui a um mês, meus queridos. Vocês têm noção quanto tempo que a gente está esperando por essa queda de juros, a ansiedade que o mercado está aí, tá? Mercado americano na máxima. O principal evento do dia aí foi a fala do Jerome Powell, presidente do Banco Central dos Estados Unidos, lá no Jackson Hole, que é o maior simpósio do mundo de macroeconomia, de política macroeconômica, onde se reúnem os banqueiros centrais do mundo inteiro ali naquele simpósio para discutir, tá? E, meus queridos, o Jerome Powell, ele falou coisas aí que animaram muito os mercados, tá? Ele basicamente falou que a hora de cortar os juros chegou. Tá? Chegou a hora de cortar os juros, pois é. E nisso aí o mercado ficou muito feliz. Na hora ali que acabou o discurso dele, o mercado caiu, aquela típica realização pós-discurso, né? Às vezes o mercado faz esses movimentos, mas depois o mercado foi interpretando e digerindo o que ele falou ali, tá? Ele falou, os cortes de juros devem começar, tá?
Agora, em setembro, a gente deve ter os cortes de juros. Ele não deixou claro de quanto que vai ser, se vai ser 0,5 ou 0,25. Eu acho mais provável 0,25, tá? Mas o importante, meus queridos, é que os juros vão começar a cair lá nos Estados Unidos. Isso é ótimo, porque quando os juros caem, os investidores que estão ali acomodados, ganhando dinheiro na renda fixa que está pagando muito bem, eles começam a ter que procurar outra coisa. A renda fixa passa a pagar menos, então eles têm que procurar ativos mais arriscados. E é nesses momentos em que eles vão para ações, mercado acionário, criptomoedas, que é o nosso mercado, tá? Então, por isso que eu estou aí tão otimista com esse cenário que eu estou visualizando aí do Jerome Powell, com esse discurso dele hoje, que na minha visão foi um discurso muito bom para os mercados. Também tivemos venda de casas novas de julho, que veio bem acima do esperado, mas o mercado nem viu isso, tá? O mercado hoje estava com olhos no Jerome Powell, mas eu queria comentar esse dado também, tá? Veio 739 mil, quando a expectativa era 624 mil, tá? No mês de junho tinha vindo 668 mil. Pessoal, entendam, tá? Veio muito forte, veio quase 100 mil acima isso daqui, tá? Tá mostrando que a economia dos Estados Unidos está forte. Pelo menos o setor imobiliário de venda de casas novas lá tá indo bem, tá? Vendeu muito acima do esperado. Então, a economia dos Estados Unidos está indo bem, tá? E os juros vão começar a cair. Para mim, quando você junta esses dois cenários, você tem aí um cenário onde que talvez seja provável a gente não ter uma recessão, que seria péssimo para as criptomoedas, inclusive, e ao mesmo tempo o Fed começar a cortar os juros, fazer estímulo, fazer política fiscal, política monetária expansionista, tá? Quem estudou economia aí está familiarizado com esses termos, né? Política monetária expansionista. Então, meus queridos, eu estou vendo um cenário aí maravilhoso, tá? Semana que vem, tá? Essa semana, aliás, né, a gente teve dados bons, a maior parte dos dados que apareceram essa semana, desde a ata da reunião do Fed, na quarta-feira vieram todos bons, né? Na quinta-feira, no caso ontem, o PMI de serviços veio bom, pedido inicial de seguro-desemprego veio bom, venda de casas usadas veio bom, tá tudo mostrando aí que a gente não tá entrando numa recessão como o mercado começou o mês de agosto esperando, né? O mercado começou assustado esse mês de agosto por causa do dado do payroll. E, pessoal, uma coisa importante do discurso do Jerome Powell, tá? Ele citou bastante o mercado de trabalho nos Estados Unidos. Então, o mercado de trabalho, os dados do mercado de trabalho que a gente vai ter nos próximos dias, eles podem ser uma dica de como vai ser esse corte de juros, tá? Se eles vão começar cortando 0,25, 0,50, ou se eles vão acelerar futuramente, tá? Então, a gente tem que ficar de olho nesses dados, principalmente o payroll, tá? Semana que vem a gente tem poucos dados, né, ali durante a semana. O mais importante é na quinta e principalmente na sexta-feira, que a gente vai ter o núcleo do índice de preço PCI, que é o dado de inflação que o Fed mais olha, tá? Mas, pessoal, eu acho que só se a gente tiver um susto nesse dado de sexta-feira é que o corte de juros ele pode sair do radar, tá? Mas tem que ser um susto, assim, muito inesperado pra gente ver uma queda aí, porque no geral eu tô vendo um cenário muito positivo, tá, pessoal? Tô vendo um cenário muito construtivo aí por enquanto para as criptomoedas. Mas atenção, tem uma coisa em que vocês devem prestar bastante atenção, que é no Banco Central do Japão. Lembrem-se que uma das principais variáveis aí que causou essa queda que a gente teve nesse mês de agosto, ali no início de agosto, no mercado global, né? O Bitcoin caiu, criptomoedas caíram, bolsas mundo afora caíram, foi o Banco Central japonês que subiu os juros, tá? E, meus queridos, o presidente do Banco Central japonês esteve falando lá com os políticos japoneses e ele deixou claro o seguinte, tá? Se a inflação no Japão continuar crescendo, eles vão subir juros, tá? Reforça, Banco Central do Japão reforça a decisão de subir juros caso o crescimento da inflação esteja no rumo certo. Ou seja, vamos ter que ficar de olho a partir de agora em dados de inflação do Japão, tá? Antes a gente olhava mais a inflação dos Estados Unidos, de vez em quando da China ou da zona do euro, mas agora a gente vai ter que ficar de olho nos dados do Japão. Eles passam a ser muito relevantes, porque se o Japão sobe juros mais, né? Ele não precisa subir muito não, pessoal. Se ele subir aí mais 0,10%, 0,15%, ele já pode causar aí um evento parecido com aquele que aconteceu aí, tá? Ele pode provocar um desmonte de posições aí no mercado global, porque muito dinheiro sai do Japão. O Japão tem uma taxa de juros extremamente baixa. Então, quando as coisas começam a apertar, lá a inflação sobe, eles precisam subir os juros, um pouquinho que ele sobe os juros,
eles já diminuem aí a quantidade de dinheiro disponível no mundo, eles aumentam o custo de oportunidade para você pegar dinheiro emprestado no Japão e investir, por exemplo, numa Nvidia que já está cara. Tá? Então começa muita coisa, deixa de valer a pena e os investidores começam a tirar esse dinheiro que veio do Japão. E aí vocês já sabem, né? Aí acontece o que aconteceu aí no início desse mês. Mas isso, pessoal, é só uma leitura de cenário macroeconômico que eu estou passando para vocês, tá? Eu não estou aí falando que a inflação vai subir no Japão, que o Banco Central do Japão vai ter que subir, que vão acontecer essas coisas ruins. Não, tá só mostrando para vocês no que a gente deve ter atenção a partir de agora, tá? Mas, pessoal, uma coisa aqui que a gente não pode deixar de olhar é a análise de sentimento do nosso queridinho Bitcoin, né? E, meus queridos, como se não bastassem, hoje o Bitcoin começou a subir, né? A partir do horário ali que o Jerome Powell começou a falar. O que a galera começou a fazer? Abrir posição vendida, tá? Infelizmente é o que as pessoas amam fazer, né? Quando o mercado sobe, né? Os investidores em geral, eles amam apostar contra o mercado. A gente vê isso pelo long short ratio aqui, que caiu e ao mesmo tempo o open interest subiu, tá? Então mostra que posições de trade estavam sendo abertas, o que é um sinal aí de alta normalmente, né? Porque o mercado normalmente vai contra a maioria, tá? A gente vê inclusive que o long short rate está negativo, tá? Sabe o que isso significa? Significa que pelo menos dentro da Binance Futures temos mais pessoas apostando que o mercado irá cair do que ele irá subir, tá? Então não é um dos melhores sinais aí para você, vamos dizer assim, não é um dos melhores sinais para você ficar shortando, tá? Se você abrir uma posição vendida, você vai estar com a maioria. Geralmente, a maioria erra no mercado, tá? Então, muito cuidado com isso. Indo aqui para o Liquidation Rich Map, pessoal, o que a gente vê é o seguinte, tá? Olhando aqui, né, a grosso modo, quando a gente olhava aqui, tirando esse horário da subida, tá? O gráfico estava mais ou menos assim. O que a gente via? O Bitcoin tinha pego ali aquela liquidez que estava acima, né? E agora você tinha um monte de liquidez abaixo na região de 58 mil, entre 59 e 58 mil dólares, né? Dava a entender que o Bitcoin poderia cair forte ali para buscar aquela liquidez na região de 58 mil dólares e, vamos dizer assim, liquidar esse pessoal que estava apostando na alta muito alavancado aí. Mas não, tá? O mercado acabou reagindo ali, principalmente depois do meio-dia. O Bitcoin começou a subir e, meus queridos, o pessoal que estava com essa liquidez aqui abaixo, tá? Que estava apostando na alta, acertou, tá? E agora, eu não garanto mais que a gente tenha tanta liquidez ali na região dos 58 mil dólares, como mostra aqui no mapa de calor, porque, meus queridos, o pessoal estava alavancado, né? Eles alavancaram apostando na alta quando o Bitcoin estava na região dos 60, 59 mil dólares, tá? Se eles alavancaram apostando na alta e o Bitcoin saiu dos 60 e foi para 64, esse pessoal acertou e ganhou muito dinheiro porque eles estavam alavancados. Então eu não garanto que tem mais todas essas posições apostando na alta, como o mapa de calor mostra aqui, tá? Então, para mim, isso que eu estava vendo ali, aquele horário, foi por água abaixo, vamos dizer assim, tá? É algo que ficou por lá e agora a gente vai ter que esperar o mercado lateralizar e formar níveis de liquidez aí para a gente poder fazer algum tipo de estimativa desse tipo, né? Mas a gente já vê aqui que está formando liquidez ali na região de 66.600. Então o pessoal está abrindo posição short aí nas últimas horas, com o mercado subindo, né? E pode ser que o Bitcoin dê uma beliscada ali para limpar essa liquidez desse pessoal aí, tá? Então, por isso que eu estou falando com vocês, pessoal. Cuidado, não abra posição short agora, tá? É perigoso você abrir um long agora, mas abrir um short é mais perigoso, porque você vai estar com a maioria, tá? E a gente não pode deixar de analisar a situação do gráfico também de outras criptomoedas importantes, tá? Quando a gente vai aqui para o gráfico da Ethereum, o que a gente vê é o seguinte, meus queridos. Eu não consigo ver um padrão gráfico muito claro aqui na Ethereum, tá? Para ser bem sincero com vocês. A Ethereum está subindo hoje aí cerca de 6%, mas na minha visão ela está mais acompanhando o Bitcoin, tá? Se a gente olhar aqui e forçar um pouco a barra, dá para ver um triângulo ascendente aqui, tá? A Ethereum estaria aí tentando romper esse triângulo ascendente, mas é aquela história, né? Será que vai? Eu não sei, tá meio forçado isso daqui. Eu não estou muito seguro aqui nesse triângulo ascendente não, tá? Mas assim, para quem quiser embarcar nessa narrativa de triângulo ascendente da Ethereum, o alvo ele estaria ali na região de aproximadamente, vamos ver aqui, aproximadamente 3 mil dólares, tá? Então, se o mercado continuar nessa subida dos últimos dias, a Ethereum pode voltar ali nos 3 mil dólares, tá? Mas é aquela história. Temos que ver aí como as coisas vão ficar, tá?
Outra moeda aí que a gente não pode deixar de comentar, pessoal, a AVE, tá? A AVE subiu bastante hoje, né? Ela formou aí, pessoal, primeiro, né, começar aqui pelo gráfico diário, tá? Opa, meu gráfico aqui deu um bug aqui. Aí, agora sim. Agora o gráfico voltou normal aqui, tá? Mas quando a gente vai para o gráfico diário da AVE, eu vejo que ela rompeu para cima um fundo duplo com alvo lá nos 164 dólares, tá? Então, vejo espaço e potencial de subida aí para a AVE, tá? Outra moeda aí que a gente não pode deixar de comentar, pessoal. Aliás, a AVE mesmo, tá? Me desculpem. No gráfico de uma hora. Hoje ela formou um triângulo, uma cunha descendente, né? De alta. Rompeu para cima essa cunha descendente de alta. O alvo era ali nos 148 dólares. Ela bateu ali nos 148 dólares hoje, tá? Então, o alvo desse padrão menor aqui foi atingido. Mas quando a gente vai para os tempos gráficos maiores, eu vejo potencial de subida aí para a AVE, tá? Eu acho que ela está num momento aí interessante e tem potencial de valorizar um pouco mais, tá? Outra moeda importante aí, Tron, pessoal. A Tron, né, ou o TRX, que também tem se destacado bastante nos últimos tempos aí, tá? Eu tenho a impressão que a Tron pode estar tentando formar um triângulo ascendente aqui no gráfico de uma hora, tá? Mas ainda não tem nada confirmado, tá? Se a Tron ficar andando aqui dentro desse padrão aqui e tal, ela pode aí acabar rompendo para cima. Lembrando que a Tron está perto do topo histórico, tá? Então isso aqui é um tipo de trade em que você tem que tomar um certo cuidado no sentido de ir subindo stop, tá? Você não pode ficar ali exposto, alavancado, de qualquer jeito não, porque se o mercado vira, bate na resistência e não consegue passar e volta, você acaba aí sofrendo, tá? Mas, no geral, eu tô otimista com a Tron também. Só não tô conseguindo ver um padrão aqui muito bem definido, né? Principalmente rompido, mas eu estou otimista aí com a Tron, tá? É uma moeda aí que a rede da Tron, ela tem gerado muita taxa, viu, pessoal? Ela é uma das redes aí que mais tá gerando taxa, surpreendentemente, tá? A Tron era uma moeda meio morta aí, que ninguém dava nada por ela, mas ela tá se destacando aí, tá? Outra moeda aí que eu não posso deixar de comentar, pessoal. Falei dela ontem aqui no canal, tá? Secret rompeu para mim aquele fundo duplo, ela fez o pullback, tudo bonitinho, tá? O alvo para Secret tá lá nos 27 centavos e meio, tá? Então, eu vejo espaço aí para Secret subir bastante, meus queridos. E assim, quando a gente olha aqui o potencial de subida aqui para Secret, a gente tá falando aí de aproximadamente 20%, 18%. Tá? Ontem era mais, ontem era 27% mais ou menos, tá? Hoje ela já subiu aí uns 7% aproximadamente, mas ainda vejo potencial de subida. Para mim, essa moeda aqui tem tudo para subir, tá? Só tomem cuidado com ela, pessoal, em mercados futuros, tá? É uma moeda aí que não tem muita liquidez, tá? Então, se você for ficar operando aí, se você colocar um spread curto no seu stop, ela pode pular, tá? Então, tenham consciência disso. É uma moeda aí que é mais arriscada, principalmente você operar em futures, tá? Principalmente o pessoal que gosta de alavancar aí, meus queridos. É meio perigoso, tá? É meio perigoso. Tem que saber muito bem o que você está fazendo para você operar essas altcoins de baixo market cap em futures, tá? Mas enfim, eu tô vendo potencial de subida para ela aí. Outra moeda aí que a gente não pode deixar de falar, Solana, né, pessoal? Solana se moveu até que enfim, né? Mas subiu aí um pouco mais de 6%, só acompanhando o Bitcoin e a Ethereum mesmo, tá? Não tem um padrão gráfico muito claro aqui para você falar, nossa, a Solana vai para tanto, tá? O gráfico dela tá bem indeciso nos últimos dias, conforme eu venho falando. Cardano, pessoal, já tá quase no alvo daquela bandeira de alta, né? O alvo é ali nos 41 centavos, já chegou em 39, tá? Então, Cardano segue subindo aí, assim como a maioria das outras criptomoedas, tá? Matic, pessoal, como eu disse para vocês, ela chegou no alvo da bandeira de alta, né? Chegou no alvo, tem que tomar cuidado, porque o mercado, ele talvez não tenha mais tanto fôlego para embalar e subir, tá? Então, Matic, por enquanto, eu não consigo ver um padrão muito bem definido, tá forçando a barra aqui, eu consigo ver um possível retângulo aqui, tá? Ou alguns podem conseguir enxergar um triângulo ascendente aqui, mas eu acho que tá mais para um retângulo isso aqui, tá? A região de suporte aqui tá bem definida, né? E enquanto ela não romper para cima aqui essa região de 54 ou romper para baixo a região de 50, eu não consigo ver aí um alvo para ela, tá? Então, Matic para mim aí já atingiu o alvo ali, a região que ela tinha como objetivo, tá? BNB, pessoal, Binance Coin, tá? Binance Coin aí também subindo hoje, tá subindo acompanhando o mercado, mas se você olhar assim, a subida diária da Binance Coin foi de 1,9%, 2%, tá? O Bitcoin subindo 6, 7%, a Ethereum tá subindo mais de 5, quase 6%, tá tudo subindo. Então a Binance Coin tá meio fraca porque ela está
é uma região de resistência, né? E você não brinca com coisa que está em região de resistência, tá? Os investidores ficam meio com medo de comprar algo que está na região de resistência. Se ela conseguir passar dessa região aqui dos 600, aí, meus queridos, ela vai formar um fundo duplo e aí o alvo para Binance Coin vai ser alto, tá? Se a gente fizer uma projeção conservadora aqui desse fundo duplo, a gente pode ter alvo para ela lá nos $700 novamente, tá? Então, olho na Binance Coin, mas é aquela história, tá na resistência, espera ela dar um sinal de pelo menos que vai romper, não vai tentar ser herói de sair comprando alavancado e fazer loucura, porque o mercado é traiçoeiro, tá? Extremamente traiçoeiro, principalmente o de criptomoedas, tá? A outra moeda importante aí que a gente não pode deixar de comentar, né, é a Chainlink, tá? Chainlink, deixa eu ver aqui, link USDT, né? Vamos pro gráfico da Binance para ver, tá? Chainlink, pessoal, tá subindo aí, acompanhando o resto do mercado. Quando a gente vai pro gráfico de uma hora dela ali, a gente até vê ali ela engatando a alta, né? Dá para desenhar uma bandeira de alta ali ou uma cunha, alguma coisa assim, tá? Mas a Chainlink tem uma resistência ali na região dos $12, tá? Ela tá na região de resistência, inclusive. Então, tem que tomar um pouco de cuidado. Se ela não der um sinal de que vai romper isso aqui para cima, isso pode acabar sendo aí meio que um topo mais baixo em relação aos topos anteriores, tá? Então, Chainlink é uma moeda que é um pouco arriscada, vamos dizer assim, para você montar uma posição comprada agora, tá? Ripple, XRP, tá? Quando a gente olha o gráfico aqui da XRP, gráfico da XRP é sempre uma incógnita, né, galera? Hoje já tá subindo 2%, tá? O mercado todo tá subindo mais que isso. Então, XRP eu não consigo ver um padrão para ela, tá? E no mais, pessoal, por esse vídeo de hoje é isso. Desejo a todos uma excelente noite de sexta-feira, um bom sextou, um bom final de semana a todos. Vou mantendo vocês atualizados aqui pelo canal e lá pelo canal no Telegram. Até mais, tchau!